Projeto de intervenção pedagógica prontinho para você aplicar na sua turma de 4º ano e alfabetizar aquelas crianças que ainda não conseguiram aprender a ler e a escrever. Aqui no canal eu recebo muita pergunta dessa angústia que o professor tem, né, de estar com um aluno lá no 4º ano, precisar alfabetizar e não saber muito bem como fazer. E eu sempre sugiro a vocês, né, pegar os assuntos do 4º ano e contextualizar as atividades de alfabetização nesses assuntos. Mas no vídeo de hoje eu fiz isso para você, tá? No vídeo de hoje eu peguei uma habilidade do 4º ano de ciências para dar contexto às nossas atividades de alfabetização em um projeto de intervenção. Então tá tudo prontinho, eu vou contar para vocês como é que ficou e vou disponibilizar aqui para vocês também. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, há mais de 5 anos aqui no YouTube. E então, o que é que a gente vai fazer para alfabetizar nossas crianças lá no 4º ano? Pessoal, a alfabetização, independente da série, independente da idade, necessita de algumas habilidades. A criança precisa saber ter a consciência fonológica, conseguir segmentar as palavras oralmente, ela precisa entender o sistema alfabético da escrita. Então, as habilidades trabalhadas aqui, né, as habilidades da BNCC, são as seguintes. Eu vou ler para você, para que a gente entenda direitinho essa questão. Olha só, as habilidades de língua portuguesa são habilidades do 1º ano, porque nós temos aqui o objetivo de alfabetizar a criança que ainda não foi alfabetizada. Então, nós temos aqui, né, atividades para distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos, reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala, segmentar oralmente palavras em sílaba, identificar fonemas e sua representação por letras, relacionar elementos sonoros, sílaba, fonema, parte da palavra com a sua representação escrita, sílaba medial, inicial e final, nomear as letras e recitá-las na ordem, ler e compreender aqui alguns gêneros textuais, tá? Referentes ali à fase da alfabetização. No projeto eu já coloquei todos os códigos alfanuméricos, né, das habilidades para você, tá bom? Fica tranquilo que você não vai ter que sair procurando isso não. E para contextualizar esse trabalho, para contextualizar com o assunto do 4º ano, eu trouxe a seguinte habilidade: ciências, também já coloquei o código lá para você, analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do sol como fonte primária de energia na produção de alimentos. Então, aqui uma habilidade que se refere à cadeia alimentar, para que a gente use, né, dê contexto às nossas atividades. Essas atividades já estão prontas lá na apostila, o link também tá aqui no projeto, ok? Bom, então vamos lá. Primeiro, a gente faz ali um levantamento do conhecimento prévio das crianças. Nesse momento, em uma roda de conversa, nós vamos fazer alguns questionamentos para despertar a curiosidade, para que a criança nos mostre o que ela já sabe. Nesse momento, a gente não precisa corrigir as respostas imprecisas. Por quê? Porque durante o projeto nós vamos aprender mais sobre isso. Então eu fiz aqui um roteirinho para você com algumas perguntas que podem ser interessantes, tá? Olha, na natureza não tem delivery, não tem iFood, não tem supermercado, não tem restaurante. Como é que os animais se alimentam? Deixa eles falarem sobre isso. Todos os animais se alimentam da mesma forma? As plantas se alimentam também? Alguém sabe nos dizer o que é uma cadeia alimentar? Apenas seres vivos fazem parte da cadeia alimentar? Então essas são perguntas provocadoras. Deixe as crianças discutirem, mas não encerre. Não dê uma resposta aqui nesse momento. Agora é só a pergunta mesmo. Deixe as crianças responderem o que elas pensam, ok? Bom, em seguida a gente vai fazer uma
pesquisa. Aqui é uma pesquisa bem simples. A criança deve pesquisar uma cadeia alimentar simples. Aqui a gente não está falando de teia, tá? E ilustrar e se preparar para mostrar para os colegas. Nesse momento, a gente já começa com o trabalho na apostila dos animais da fauna brasileira, tá? Com atividades de alfabeto, de vogais, para que as crianças comecem a entrar aí nas atividades para a alfabetização, que aqui estarão associadas porque estamos trabalhando animais e cadeia alimentar. Bom, em seguida, a gente vai para a etapa de ampliar conhecimentos. Então, a gente não vai ficar parado no conhecimento prévio da criança, a gente vai somar, a gente vai buscar mais. Então, a gente começa ali, né, a trabalhar a questão da posição que os animais ocupam na cadeia alimentar. Aqui eu trouxe para você uma sugestão de enunciado para você trabalhar com seus alunos, então, a questão de seres produtores, consumidores e decompositores, né? Que aqui no quarto ano a gente vai trabalhar essa questão. Em seguida, né, a gente continua trabalhando aqui na alfabetização. A nossa apostila de alfabetização, ela está em blocos. E o primeiro bloco é o das aves. Então, trabalhadas as aves, nós vamos questionar para as crianças a questão das aves serem consumidores, mas algumas aves podem estar em pontos diferentes da cadeia alimentar. Por exemplo, o canário e o carcará têm hábitos alimentares diferentes que os colocam, os dois são consumidores, mas os colocam em diferentes pontos dessa cadeia. E aí, vocês pesquisando juntos, né, professor orientando e crianças pesquisando, vão descobrir por que estão em posições diferentes. Depois nós vamos estudar na apostila os mamíferos. Aqui nós não estamos estudando especificamente os animais. Nós estamos fazendo atividades de alfabetização com o contexto dos animais da fauna, ok? Nós vamos estudar os mamíferos, nós vamos classificar esses mamíferos que também podem estar em partes diferentes, posições diferentes, apesar de serem consumidores na cadeia alimentar. Vamos estudar os peixes e aqui a gente tem a proposta, na apostila, e aqui a gente tem a proposta de pesquisar uma cadeia alimentar aquática, porque a gente se prende muito a um modelo fixo e a gente não varia, então é interessante trabalhar com as crianças a cadeia alimentar aquática. Vamos trabalhar répteis e anfíbios da nossa fauna lá na apostila, atividade para alfabetizar e, para finalizar, pesquisando a cada bloco, né? Pesquisando a cada bloco cadeias alimentares que envolvem os animais estudados, lá no final, o nosso fechamento é observar o que se repetiu como fonte de energia em todas as cadeias, para perceber que o sol, né? O sol é fonte primária de energia na produção de alimentos. O sol é a fonte primária, né, que vai fornecer para os vegetais, que vão fornecer para os consumidores, e assim, né, vai prevalecer em todas as cadeias. No final, a gente coloca o sol no centro, todas as outras cadeias pesquisadas ao redor e faz uma exposição dos trabalhos. Assim, a gente vai trabalhar atividades de consciência fonológica, atividades para entender o sistema alfabético da escrita, atividades para a criança se alfabetizar, aprender a ler e a escrever, inclusive aqui com alguns gêneros textuais que estão ali na apostila, sem levá-la a um contexto muito infantilizado. A apostila de alfabetização com os animais da nossa fauna foi feita com esse objetivo, de trazer ilustrações mais realistas, curiosidades que não infantilizem tanto quanto as apostilas feitas para trabalhar com o primeiro ano, ok? Então, eu espero que esse projeto te ajude, alivie um pouco a carga, né, do professor de ter que fazer tanta coisa em mais um projeto e também, principalmente, que os seus alunos ganhem muito com isso. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. O projeto eu vou deixar no comentário fixado, na descrição, é só você copiar para poder usar, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!